Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Bom dia, ouvintes das rádios universitárias 99.9 FM e 820 AM. Hoje é 16 de maio de 2018. São 11h30 e começa agora mais uma edição do Fora da Curva, que vai ser reprisado às 9 da noite na nossa rádio pública. Eu sou a Manina Aguiar, do Centro das Mulheres do Cabo, instituição parceira do programa Fora da Curva. Nosso programa também é transmitido ao vivo pela nossa página no Facebook e pela página 99 Universitária. Convido você a partilhar a transmissão ao vivo ou o vídeo do programa após a transmissão e a participar enviando perguntas e comentários pelas redes sociais. E a gente está fazendo uma campanha. # o jornalismo que eu quero. Qual é o jornalismo que você quer? Conta pra gente. É só fazer um vídeo curtinho, de mais ou menos 30 segundos, em qualquer formato. Vertical, horizontal, diagonal, o que seja. E enviar para a página oficial do programa, que é o facebook.com/programa Fora da Curva, dizendo o jornalismo que eu quero. As melhores respostas serão exibidas nas nossas redes sociais. O nosso jornalismo aqui, você já conhece, é crítico, posicionado e honesto. O governo Temer anunciou a venda de 60% das refinarias de Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Sul e Paraná, e da Transpetro de Suape, em Pernambuco, e de Cabedelo, na Paraíba. Além da perda de patrimônio, as empresas estrangeiras que comprarão as refinarias vão recontratar os funcionários brasileiros que são altamente qualificados pelo seu conhecimento. Nós somos o único país que domina desde a exploração do petróleo em águas profundas até o refino. Isso significa que todo o investimento que o Brasil fez no desenvolvimento científico e na formação dos profissionais vai ser transferido de graça para as empresas multinacionais. Diante da gravidade da situação, os petroleiros aprovaram uma greve nacional com a data ainda a ser definida pela Federação Única dos Petroleiros, a FUP, e lançaram também no início do mês o lançamento da campanha O Petróleo é do Brasil, na Câmara dos Deputados em Brasília. A FUP também faz parte, juntamente com outras entidades, dessa campanha. A pergunta de hoje é: o petróleo ainda é nosso? Para discutir o assunto, nós estamos com o coordenador do Sindicato dos Petroleiros de Pernambuco e Paraíba, Sindipetro, Rogério Almeida. Bom dia, Rogério. Bom dia. Muito bom dia a todos os ouvintes. E também estamos com o professor e pesquisador da UFPE de Geoquímica do Petróleo, ex-coordenador do Programa de Recursos Humanos da Agência Nacional do Petróleo na UFPE e ex-presidente do Comitê Nacional de Coordenadores desses programas da ANP, Adalto Souza. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Manina. Bom dia, Rogério. Bom dia, Laércio. Bom dia a todos os ouvintes e internautas que nos seguem. Contamos também com a presença do nosso parceiro, o jornalista da Marco Zero Conteúdo, Laércio Portela. Bom dia. Bom dia, Manina, Rogério, Adalto, os ouvintes que nos acompanham pela rádio e os internautas que nos acompanham pelo Facebook e pelas redes sociais do programa Fora da Curva. Olha só, gente, nós estamos fazendo uma enquete também no Stories do Instagram, viu? Quem quiser participar, responde a pergunta de hoje. Você é a favor da privatização da Petrobras? Ao final do programa, a gente vai dar o resultado. Repetindo, você é a favor da privatização da Petrobras? Bom, e começa agora a nossa conversa com nossos convidados e a gente inicia com o Rogério. Rogério, o que o governo Temer está fazendo com a Petrobras, hein? É de fato um processo de privatização mascarado, isso? Isso, Manina. O que tem sido colocado pelo governo golpista do Temer está bem claro que é, na verdade, uma
pagando o preço do golpe. Porque nós sabemos que as grandes empresas estrangeiras do petróleo foi uma das que financiaram o golpe, tá? Então, estava previsto ele fazer isso, entregar o nosso petróleo para as multinacionais estrangeiras. Então, o que é que ele começou a fazer? Para começar, ele abriu o mercado brasileiro para as distribuidoras de combustíveis. Aumentou em 90% a presença dessas empresas aqui no Brasil. O que acontece? Começa a trazer combustível de fora, o combustível fica mais caro aqui para o povo brasileiro, e as nossas refinarias, que nós temos grandes refinarias aqui para processar o nosso petróleo, ficam sem ter para onde mandar o petróleo, para onde mandar os combustíveis. Sim. Então, o que foi que ele fez também, através do Pedro Parente? Mandou reduzir a carga das refinarias, tá? Deixou as refinarias operando em média em 70%, para alegar que a gente não precisa de refinarias. Com isso, ele dá mais um passo, além de entregar o pré-sal, as plataformas que está sendo entregue, quer agora entregar, como você falou aí, 4 refinarias no Brasil, tá? Além dos terminais da Transpetro e toda a malha que liga esses terminais. Para você ter ideia, aqui em Pernambuco e Paraíba, se concluir essa venda, nós vamos ficar sem Petrobras aqui em Pernambuco e Paraíba, porque vai ser vendida a refinaria da Abreu e Lima, fica em Suape, a Transpetro Suape, e o terminal de Cabedelo fica lá na Paraíba. E toda a malha que interliga esses terminais e a refinaria para todo o Nordeste. Ou seja, a Petrobras vai ficar refém de uma empresa estrangeira. Se ela quiser colocar combustível aqui nessa parte aqui do Nordeste, vai ter que pagar o aluguel dessa estrutura toda. Então, isso é inconcebível na opinião dos petroleiros, e estamos aí contando com a sociedade para esclarecer cada vez mais sobre isso, porque só vai prejudicar a população. Os combustíveis já estão na altura e vai chegar mais, tanto o combustível como o gás de cozinha. O gás de cozinha está batendo aos R$100 e a gasolina vai passar dos R$5. Pode anotar isso. Eu gostaria também, professor Adalto, que o senhor também tecesse seus comentários. Manina, Rogério, né, Laércio, a gente não pode esquecer, né? É bom a gente ter na memória que no final dos anos 90, né, o governo do PSDB, o senhor Fernando Henrique Cardoso, e o Pedro Parente era ministro desse governo, né, já havia traçado a privatização desse bem nosso, a Petrobras, né? E aí surgiu na época, eu vou relembrar a todos os ouvintes, né, a ideia da Petrobras, esse X no final, é uma situação até emblemática, né? E, claro, depois de muita reação dos petroleiros, Rogério estava conversando comigo um pouco antes, aquilo foi cessado, né? O movimento petroleiro conseguiu cessar. Mas o que é que a gente vê agora? Depois do golpe de 2016, né, um golpe parlamentar, midiático e jurídico, né, veio à tona esse governo antigo, que não, nesse momento, o senhor Pedro Parente não seria jamais, não faria jamais parte de um governo, porque o partido dele perdeu 4 eleições. Então é claramente uma retomada e a toque de caixa muito rápido da venda do patrimônio que é do nosso povo. Mais de 50 anos de investimento em pesquisa, em formação de recursos humanos, geólogos, engenheiros de altíssimo nível, reconhecido mundialmente pela tecnologia, pelas descobertas que provém. Então a gente está diante realmente de uma retomada de um projeto, né, que vai de encontro à soberania do nosso povo, né, de usar a sua riqueza em benefício do próprio povo. Adalto, além das refinarias, a gestão do presidente da Petrobras, Pedro Parente, já entregou diversos campos de pré-sal, sondas de produção, redes de gasodutos do Sudeste e do Nordeste, distribuidoras de gás, petroquímicas, termoelétricas e usina de biocombustíveis. Então, que política é essa desse governo na área de petróleo? O Brasil vai ficar desse jeito com o quê? A ideia é nada, soberania nada, né? Tudo ao mercado financeiro que não tem fronteiras, é internacional. Relembrando mais uma vez, em 2003, o geólogo da Petrobras, Guilherme Estrela, que foi responsável pela descoberta do pré-sal, ele diz claramente que encontrou os campos da Bacia de Santos para serem desativados. E aí, depois de muita, né, visão de brasileiros, realmente brasileiros, né, de retomar a prospecção, foi descoberto o pré-sal na Bacia de Santos, né? Ora, passamos a ser, né, ter reservas de níveis assim, das Arábias, como diz o ditado, né? E aí, de repente,
claro, surge essa ideia da privatização, né? E qual é o primeiro campo a ser vendido? É o Carcará. E a pergunta é muito clara, os ouvintes têm que ter isso na cabeça, né? Por que uma empresa do estado da Noruega vem comprar um campo de petróleo que era dito inviável de exploração? Por quê? Por que um país soberano como a Noruega compra um campo de petróleo? Primeiro mundo. O primeiro, né? Isso é uma boa pergunta. E aí, em seguida, a gente parte para o filé mignon. Eu digo sempre aos nossos alunos, aos ouvintes, em toda oportunidade que eu tenho aqui, né? A gente começa a vender o que tem de melhor. O que tem de melhor. Então, gasoduto é lucro certo. Não envolve risco na pesquisa, ao contrário da descoberta de petróleo. São poucas as empresas que investiram no nosso país 70 milhões de reais para fazer um furo de sonda de 4 mil metros para verificar se tem petróleo. A Petrobras fez. Nossa. Ora, uma vez descoberto, é muito fácil a gente dar o mapa da mina e não colocar no preço da venda o custo e o risco do investimento na procura. Então, estavam esperando a gente descobrir. Agora, veja, o gasoduto, as linhas de distribuição, a Transpetro, tudo isso é uma fatia muito rentável, é um filé mignon. Não existe risco envolvido. A gente tem uma estrutura, o gasoduto do Sudeste. Era claro que o lucro é muito grande, né? Tá certo? E aí, claro que essa política não é de soberania. É uma política de mercado internacional. Tá certo? Deixa eu lembrar um ponto aqui, Manina. A gente falando de pré-sal, o professor Adalto está falando de pré-sal. Vamos lembrar que quando o pré-sal foi descoberto, né, todo o esforço desses hoje que estão comandando a Petrobras, e inclusive da mídia corporativa também, foi desacreditar a exploração de pré-sal. Muito bem. Que era de águas profundas, que era um custo altíssimo, que a Petrobras não tinha tecnologia para fazer. Ia ser um prejuízo para o país. Ia ser um prejuízo para o país, que não ia dar retorno, e só ia dar retorno daqui a 2, 3 décadas. Perfeitamente. E hoje o Petrobras... Hoje o pré-sal é responsável por 1 milhão de barris dia. Metade da extração do petróleo no Brasil é pré-sal. Quer dizer, se mostrou viável economicamente, aprimorou a tecnologia que foi desenvolvida dentro da própria Petrobras. Claro. E quando a gente chega nesse nível de desenvolvimento tecnológico, vendemos. E aí eu queria trazer um decreto, o último decreto que foi lançado aí pelo presidente Temer há 2 meses atrás, que é o decreto 9.355, que define lá no seu artigo 4º, que está sendo muito questionado pelos partidos de esquerda. O PT diz que vai entrar no STF, diz que os direitos de preferência, diz que serão observados na venda de ativos os direitos de preferência de parceiros da Petrobras nos objetos de cessão de direitos de exploração e produção. Isto é, as empresas que o Pedro Parente, hoje o presidente da Petrobras, chama de parceiras, terão preferência na compra dos campos de petróleo estatal. O que talvez a gente tivesse ver como concorrentes, agora viraram parceiros. A ExxonMobil, são as grandes petrolíferas do mundo. Shell. Que comandam o mundo, né? A BP. Muito bem. Né? Quer dizer, o que antes eram concorrentes, ou podiam ter parcerias pontuais, claro, mas agora são vistos como parceiros. Isso aqui está sendo encarado por alguns grupos, dentro do Congresso Nacional e partidos de esquerda, como um dirigismo no processo, né? Aqui, esse decreto estaria, digamos assim, colocando em xeque, burlando a lei de licitações. Claramente. O senador Requião, do Paraná, Roberto Requião, já disse que vai entrar com um projeto para rever, questionando o decreto presidencial, porque diz que o decreto também está tirando a prerrogativa do Congresso Nacional de legislar. Claro. Quer dizer, o presidente está legislando sem passar pelo Congresso Nacional. A famosa canetada. A famosa, pois é, isso aí. Gente, a Associação dos Engenheiros da Petrobras, a AEPET, publicou uma nota de repúdio pela venda das refinarias, alertando para a venda de ativos que compromete o fluxo de caixa da empresa, entrega ao mercado nacional aos competidores privados, estrangeiros e também fragiliza o desenvolvimento tecnológico soberano e transfere a propriedade de riquezas naturais estratégicas. Rogério, o governo pode vender os ativos da Petrobras dessa maneira? Existe legalidade nesse processo? E o que, assim, define o que são esses ativos? Tá. Quanto à legalidade, o companheiro Laércio acabou de citar aí esse decreto que foi feito às últimas horas aí para legalizar, entre aspas, essas vendas desse patrimônio do povo brasileiro. E quando ele fala aí também ativos, o que significa? Os ativos são o patrimônio do povo brasileiro. É uma refinaria, é os dutos, que o companheiro falou aqui, é a refinaria, os terminais, os navios, as sondas,
o nosso pré-sal, os postos de petróleo. Então, tudo isso que é o patrimônio do povo brasileiro está sendo entregue para as multinacionais estrangeiras. E um ponto que ele falou aqui dessa questão, que essa é muito vil, essa entrega dos gasodutos, porque o preço que foi vendido a Malhadada do Sudeste, em 3 anos, quem comprou vai retirar isso aí, alugando para a Petrobras passar o seu próprio produto. Então é ilógico isso aí. Isso passar a dar uma coisa que tem preferência, que é seu, que você vende por um preço baixo e vai pagar para usar. Então é incoerente demais. Isso aí nada mais é do que a entrega geral mesmo do patrimônio do povo brasileiro. Algum país no mundo faria isso que o Brasil está fazendo com as suas riquezas naturais? Pelo contrário, você vê... Só debaixo de guerra. Isso, é pelo contrário. Com mortes. Isso é soberania nacional. Hoje a Petrobras é uma empresa integrada, que a gente fala vai do poço ao posto, do poço ao poste, do poço ao prato, porque tem a parte fertilizante também. É uma empresa integrada, por isso que a Petrobras é forte, porque se um determinado momento aqui tá fraco, outra sustenta. Então tem uma cadeia, né, é uma cadeia complexa que torna a Petrobras forte e vai levar a Petrobras a ser uma das maiores empresas do mundo, se a gente conseguir barrar essa carnificina que está sendo feita com a nossa empresa, com o nosso patrimônio brasileiro. E quem paga, mais uma vez eu insisto, é a população. A população vai pagar cada vez mais caro por essa entrega, e os lucros, em vez de ficar aqui no Brasil para ser usado na saúde, na educação, está sendo levado para fora. A mão de obra está sendo trazida de fora. E no período de Dilma, esse lucro, né, do pré-sal era destinado à educação. Né? 75% para saúde e 25% para educação. Pra você ver a tecnologia que a EPET puxou bem aí a questão dos engenheiros, da tecnologia, da mão de obra nacional. Pra você ter ideia, tem umas plataformas lá da Bahia que foram gastam 1 bilhão para ser construída, foi entregue por 10% do preço, foi vendido por 100 mil. Então, para onde estamos indo? Estamos comprando plataformas fora, em vez de fazer plataformas aqui no Brasil, porque a Petrobras deixou de investir aí nesse último balanço dela 5 bilhões. E quando você diz assim, a Petrobras deixou de investir 5 bilhões, cada 1 bilhão equivale a 10 a 20 mil empregos. Entendeu? Então, a Petrobras, ela movimenta a catraca da economia brasileira. Então, ela tem que investir cada vez mais pesadamente aqui no Brasil e usar a mão de obra e a tecnologia brasileira. Tem um detalhe que acho importante dizer: todos os países que têm grandes reservas, ou quase todos os países que têm grandes reservas de petróleo, têm estatais de petróleo, controlam essa riqueza do ponto de vista estatal, porque ela passa a ser muito estratégica. Claro. Quando você tem grandes reservas. De regulação do mercado. Da Arábia Saudita, do Irã, da Venezuela. Quantas guerras não aconteceram por conta da questão do petróleo, né? A gente né? sabe que tem uma questão geopolítica aí, de fornecimento de combustível fóssil. Quer dizer, isso, a guerra do Iraque, acho que virou talvez o grande símbolo disso, né? As armas de destruição em massa que se dizia que Saddam Hussein tinha, não tinha nada daquilo. Na verdade eram rotas de gasodutos, né? De interesse. Exatamente. Esses interesses geopolíticos que envolvem o petróleo são enormes e não estão, esse debate sobre os interesses geopolíticos não estão colocados aqui, né? Muito bem, exatamente. Propositalmente, né? São retirados, né? Olha, Adalto, a refinaria de Suape aqui em Pernambuco é a única com tecnologia para refinar óleo fino e óleo grosso. Quanto custou para o Brasil desenvolver este saber que será repassado, a gente reafirma novamente, de graça para as empresas estrangeiras? Pois, Manina, a gente pode mensurar até os custos no investimento, né? Mas o conhecimento adquirido há mais de 50 anos, na formação de nossos técnicos especializados, né? Isso não tem como medir, né? E a cadeia produtiva, veja, a gente tinha estaleiros, a indústria naval, a indústria metalmecânica, a indústria química. Temos um polo, como o Rogério colocou, o companheiro Rogério colocou, e o Laércio vem enfatizando, a gente tem uma cadeia que movimenta em torno disso. Quando a gente para de investir ou de vender um ativo como um patrimônio público, a refinaria, a gente, na verdade, tira empregos não só da refinaria, mas de todo o polo envolvido, né? E a gente está diante de cenários de desempregos em Suape, né?
Olha, a gente estava até conversando antes de entrar para o programa aí em relação a essa situação do refinar o óleo fino e o óleo grosso. Você trouxe uma informação que no momento só não está mais fazendo ou está numa quantidade menor. Hoje a produção maior da refinaria Abreu e Lima, né? Hoje estamos produzindo 100 mil barris dia. A gente processa mais óleo fino, óleo do pré-sal, com uma mistura de alguns outros óleos que vêm aqui do Nordeste, do Sudeste. Mas é uma refinaria que ela está processando muito bem e está produzindo, na sua grande maioria, era 70% da produção desses 100 mil barris dias, é óleo diesel S10. Tá? S10 é aquele óleo diesel de melhor qualidade, com menos enxofre. Esse S10 quer dizer que só tem 10 partículas por milhão de enxofre. Muito bem. Na verdade, o diesel que sai daí nem é S10. Ele se enquadra como S10, mas ele sai S2. A refinaria é tão boa, tira tantas impurezas que ele sai S2. E hoje, essa produção está indo para a Europa. É um mercado que exige, tem uma legislação lá bem rígida nisso aí. Do ponto de vista ambiental é mais saudável. Isso. E aqui no Brasil, quando ele é usado para diluir os diesel de S50, S500, que são mais sujos, assim, vamos dizer assim. Você usa ele para fazer um blend e deixa ele na faixa do S10. Então é um mercado muito promissor e que as empresas estrangeiras estão com um olho grande nessa refinaria por conta disso. Para você ter ideia, a refinaria Abreu e Lima, junto com a refinaria da RLAM, a refinaria da Bahia, que está sendo posta nesse pacote para ser vendido, se alguma empresa tomar conta dessas duas empresas, desse mercado estratégico do Nordeste, eles vão ser responsáveis, porque hoje a refinaria Abreu e Lima é 30% da produção nacional é da refinaria Abreu e Lima. Juntando com a RLAM e todo o pacote e fazendo ampliação na refinaria Abreu e Lima, eles podem chegar a 55% do mercado de diesel S10 do Brasil. Então o cara vai dominar o mercado de S10. Então não é à toa que eles estão vindo para aqui, para a refinaria Abreu e Lima, querendo comprar, e a refinaria da Bahia junto. Porque é um mercado promissor, é um mercado de um diesel, que é o diesel aí que está sendo usado aí, vamos dizer, diesel do futuro, o mais limpo possível e de melhor qualidade. Então eles vão vir com tudo para cima, mas a categoria petroleira está aqui para resistir, vamos resistir bravamente, não vamos entregar o patrimônio do povo pernambucano e do povo brasileiro. Olha, a gente está saindo num patamar onde o Brasil conseguiu chegar até a excelência e pode inclusive extrapolar outra categoria, ir mais adiante dessa excelência, e a gente quer recordar um pouquinho essa trajetória. Que história é essa do petróleo no Brasil? Vamos resgatar um pouquinho isso? A refinaria Landulfo Alves foi da Bahia, não é? A primeira refinaria nacional de petróleo. A sua criação em setembro de 1950, porque muito antes, em 1800, e lá se vai o trem, como o pessoal costuma brincar, né? Houve tentativas de conseguir petróleo, mas em 1953, né, as coisas começaram a ser reveladas aqui no nosso território. Então, em setembro de 1950, foi impulsionada pela descoberta do petróleo na Bahia e pelo projeto Construir um Brasil Independente de Energia. Localizado no Recôncavo Baiano, sua operação possibilitou o desenvolvimento do primeiro complexo petroquímico planejado do país e o maior complexo industrial do Hemisfério Sul, o Polo Petroquímico de Camaçari. Rogério, somando os petroleiros que trabalham nessas refinarias que vão ser vendidas, são cerca de 2.900 que você corrigiu a gente antes de entrar no estúdio, não é isso? São 2.900 funcionários. As empresas, segundo as informações que são ditas aí na mídia, vão recontratá-los. Por um lado, o emprego está garantido. Agora, por outro lado, a tecnologia, o conhecimento vai ser repassado de graça. Como é que vocês analisam essa situação? Primeiro, como é que você contextualiza? Realmente a gente pode bater o martelo e dizer que todos os funcionários vão ser contratados? Como é que você vê essa perspectiva? Não, a mídia vem falando muito isso, né? Mas, como você citou, os 2.900 são empregados próprios, né? 2.900, 1.500 aqui no Nordeste, juntando a Bahia e Pernambuco, e 1.400 juntando Paraná e Rio Grande do Sul. São próprios, você pode aí duplicar ou triplicar aí, são todos os funcionários que vão estar envolvidos nessa venda aí que está sendo proposta aí pelo Pedro Parente. E essa questão da recontratação, isso aí é complicado. Ninguém garante que as empresas vão recontratar todos. Por exemplo, eles devem contratar uma parte para quê? Para explorar a tecnologia, o conhecimento desses trabalhadores adquirido que nós temos adquirido ao longo do tempo aí. A Petrobras não pode entregar esse seu conhecimento assim, e o restante
Fala-se que alguns vão ser relocados, mas é muito complicado, porque 2.900 para relocar nos outros setores da Petrobras não vai ter condições de ser feito isso. Então, o que está sendo colocado aí, que está sendo previsto, é a demissão mesmo desses funcionários da Petrobras com alto conhecimento, alta tecnologia, e o que passarem para as outras empresas, vão ficar um tempo para passar o conhecimento, e está claro que eles vão trazer funcionários de fora e contratar mão de obra mais barata, menos qualificada, para colocar no lugar. Deixa eu chamar a atenção, Manina, muito rapidamente aqui, para 4 pontos que eu acho importante nesse debate. Primeiro, assim, que houve um processo que eu acho que ele é histórico, sempre aconteceu nos outros países e tem acontecido no Brasil também, que é, antes de você começar a privatização de uma empresa pública, especialmente uma empresa como a Petrobras, que é uma visão muito positiva dos brasileiros, que estão aí há mais de 50, 60 anos lutando pela Petrobras e defendendo a Petrobras nas ruas e no Congresso Nacional, é você manchar a imagem dessa empresa, né? A Operação Lava Jato, a maneira como a mídia cobriu e cobre a Operação Lava Jato, veja, ninguém aqui está sendo contra o combate à corrupção. De maneira alguma. Precisa ser combatido. Mas a maneira como essa, inclusive jogando muito do processo todo na Petrobras e diminuindo o protagonismo, inclusive, dos entes privados nesse relacionamento, né? Expõe muito a Petrobras, né? Sem o cuidado, isso precisa ser dito, né? Nem o Ministério Público, nem o Poder Judiciário tiveram o cuidado de preservação da imagem desse patrimônio que é a Petrobras. Então, a cobertura midiática, as ações judiciais envolvendo a Petrobras acabaram atuando para manchar a imagem da empresa, reduzindo, digamos assim, a capacidade de defesa de parte da sociedade em relação a esse nome, e preparando para o processo do debate público, até a invisibilização desse debate público, enfraquecendo a posição da Petrobras, os defensores da Petrobras, no debate público em relação à privatização. Outra coisa, setores da sociedade podem propor, eu acho, é legítimo que proponha processo de privatização da Petrobras, a discussão sobre isso. A gente vive numa democracia. Agora, veja, esse projeto precisa ser aprovado nas urnas. Sim. Isso. Num debate claro. Sim. Então, assim, não é um projeto desse tamanho que pode ser tocado, ainda mais assim, de uma maneira... Através de decretos e para um governo considerado por boa parte da sociedade. 77% desaprova o governo e vê esse governo como ilegítimo. Então, esse é um debate muito sério para ser feito dessa maneira. O terceiro ponto que eu queria chamar a atenção é que, recentemente, a direção da Petrobras e a mídia se congratulou muito aí com o lucro, né? Um lucro recorde desde 2014, que não havia o lucro que houve agora no último trimestre da Petrobras. No entanto, é importante, a mídia não explicou, que boa parte desse lucro está relacionada à venda de ativos e o aumento do preço do petróleo. O petróleo, alguns anos atrás, chegou a ser vendido $30 o barril, agora está em mais de 70. Beirando $80. Beirando 80, ou seja, quase triplicou o valor do preço do petróleo. Então, isso interferiu profundamente nesse lucro novo. Aí que sem contar que ela deixou de investir também, viu, Laércio? Deixou de investir 5 bilhões. Ou seja, então, fez caixa, né? De certa forma, né? Esses 5 bilhões, como eu falei aqui anteriormente, cada 1 bilhão investido da Petrobras gera 20 mil empregos. 20 mil empregos. Então, seriam aí 100 mil empregos a mais aí com esses investimentos da Petrobras. O último ponto que eu queria chamar, muito rapidinho, e que muitas vezes até nem os defensores da Petrobras colocam, mas eu acho que é importante a gente colocar em cima da mesa, é que a Petrobras, é fundamental em toda, a gente falou aqui da cadeia petrolífera, toda a cadeia que gira em torno, que gera milhares e milhares de emprego, né? Mas aí também tem uma outra área que eu acho que a Petrobras tem um papel muito importante que precisa ser discutido na cultura brasileira. Quer dizer, o trabalho de financiamento, de apoio, de suporte ao cinema brasileiro, ao teatro, aos esportes. Às vezes o cidadão que está nos ouvindo... Aos projetos sociais. Quantos não foram feitos, realizados pelo Brasil, meio ambiente? Tudo isso é meio invisibilizado. O ouvinte que está nos vendo, que às vezes vê lá uma seleção de vôlei, as Olimpíadas brasileiras e tudo mais. Ou que está numa comunidade que tem um projeto que é financiado pela Petrobras. Exatamente. E que às vezes não se dá conta desse papel da empresa também. Esse papel também é relevante, também precisa ser colocado na discussão sobre os rumos da Petrobras. A função socioambiental. É uma das preocupações aí também nossa do Sindicato dos Petroleiros aqui em Pernambuco, Paraíba, é que se concluir essa venda, a preocupação ambiental ali do Porto de Suape. Nós estamos ali do lado de Porto de Galinhas. A Petrobras é uma empresa que tem responsabilidade ambiental. E a empresa que vai vir, o que é que vai acontecer com as comunidades ali em volta? O que vai acontecer com Porto de Galinhas?
Então, a gente tem que ter muito cuidado e ter uma análise bem crítica nisso aí. Por isso que os petroleiros estão nessa luta e não vamos entregar esse patrimônio pernambucano. Especialmente porque a gente sabe que naquela área de swap há muito pouca transparência da atuação das empresas do Porto, né, em relação à questão ambiental. Então, assim, se você tira da Petrobras, tem esse compromisso e coloca para outras empresas privadas, né? É a questão ambiental e também com a população, né? Sim, totalmente. Não, mas a questão ambiental em swap está totalmente relacionada com a questão social também. Quando você interfere no meio ambiente, você está interferindo na renda, no meio de renda, de trabalho dessas comunidades. Na Amazônia, recentemente, a gente viu uma empresa norueguesa com um duto de rejeito de alumínio, né? De bauxita, deteriorando toda uma comunidade, né? A qualidade de vida. Agora veja o que o Rogério falou, né? O companheiro Rogério falou. Qual cuidado a empresa estrangeira tem com o aspecto socioambiental? Para São Marco, lá em Minas Gerais. Muito bem, né? Bom, é para trazer entrevistas com visão crítica sobre o que está acontecendo no Brasil, que o Fora da Curva está no ar de segunda a sexta aqui na Universitária, a nossa rádio pública. Fora da Curva, jornalismo analítico na rádio universitária, a nossa rádio pública. Olha só, a gente está voltando e já temos uma pergunta de Marcos Aurélio Monteiro. Quem está ganhando com o lucro da Petrobras? E ele dá uma resposta. Vocês concordam? Não é a sociedade brasileira. Rogério? Isso mesmo, bem tocado aí pelo Marcos. Não é a sociedade brasileira que está ganhando. Como eu já tinha falado antes, são os capitais estrangeiros. Como eu costumo sempre dizer, insisto nisso, é o preço do golpe que está sendo pago. Então, quem vai ganhar é o mercado financeiro com essas vendas, com essa dilapidação do patrimônio brasileiro. A população vai estar perdendo aos poucos, não só com o petróleo, mas com todos os seus minérios, com a entrega das suas águas, da sua energia. É a perca de soberania nacional. E isso a gente vem combatendo no dia a dia e não concorda jamais com qualquer entrega de patrimônio brasileiro. Porque, como você bem falou aí, vários países aí têm guerra por conta. Vamos usar o petróleo como exemplo. Aqui no Brasil eles não precisaram nem fazer guerra, só fizeram lá sondar o Congresso Nacional e fazer promessas para as empresas multinacionais e tiveram em troca a entrega do patrimônio. Aliás, surfaram na plataforma da Petrobras, inclusive que foi um dos polos da questão do impeachment, né? Claro, não podemos esquecer o papel da mídia corporativa nesse, eu vou chamar de anestesia coletiva. Aí eu queria até aproveitar a sua fala agora, que justamente é essa temática que a gente tem aqui na sequência. É uma questão importante, o professor já adiantou a temática, como a mídia privada publica essas notícias sobre a Petrobras, né? Para convencer a população de seus ativos, que é uma coisa boa para o país. Há 2 semanas, a gente viu os maiores elogios dos formadores de opinião dessas mídias, festejando esses lucros da Petrobras, dizendo que foram por causa da gestão privada, inclusive a alta do dólar, e que até o nosso companheiro Laércio já indicou aqui, né, como é que está funcionando esses questionamentos e trouxe já a pauta dessas notícias noticiosas que são dadas, né? A gente pergunta, como é que funciona essa lógica? Como é que vocês veem essa mídia corporativa quando falam da Petrobras? Isso colocando e fazendo até o link com a pergunta do Marcos, que ele perguntou quem ganha com lucro. Sim. Porque a mídia está aí direto dizendo, a Petrobras teve 7 bilhões de lucros, 7 bilhões... E antes, politicamente, era o contrário disso, né? Isso. Mas aí não veio o que está por trás desse lucro. Só 7,5 bilhões foi de venda de ativos, venda do patrimônio do povo brasileiro. Que entra dentro os dutos que a gente falou aqui, que rentáveis, vende e depois a gente vai pagar aluguel para usar. Ou seja, esse lucro vai se diluir ao longo do tempo. Então, a gente com esse patrimônio na mão, a gente tem um lucro a longo prazo. Também teve a questão dos investimentos, que eu já falei que deixou de ser investido e deixou de gerar emprego, deixou de gerar riqueza para a população brasileira. Então, só quem tem a perder é a população brasileira. E a mídia fica fazendo esse auê, fazendo que esse lucro foi um mérito do Pedro Parente. Pedro Parente veio para entregar a Petrobras, veio para entregar o patrimônio do povo brasileiro. Esse entreguista que está aí, o Pedro Parente, ele está sendo endeusado aí pela mídia como um ótimo gestor da empresa. Qual é o gestor? Pergunta se o gestor da Shell vai entregar os patrimônios que ele tem. Pergunta se o gestor da BP vai querer entregar os seus patrimônios. O próprio governo britânico, na verdade, não permitiria, né? Um crime de lesa pátria. Claro. Ele em outros países seria considerado um criminoso. Tanto ele quanto o senhor Michel Temer, o golpista. Eles seriam
considerados criminosos e teriam que pagar pelos seus crimes de entrega de soberania brasileira. Adalto, na verdade a mídia privada não conta que há um plano de desinvestimento do governo para desvalorizar a Petrobras. Então, quando vende os ativos, dá uma aparência assim, de um grande efeito, que a gente tem comentado isso, né? E é assim que a mídia funciona. Como é que você avalia isso? Como é que a gente pode ter esse outro olhar crítico? E a gente aproveita e já passa a bola também para Marco Zero Conteúdo, viu, Laércio? Manina, nos últimos anos a mídia alternativa tem ocupado um espaço muito grande, inclusive a mídia privada, né, que dominava até então no nosso país, tem receio, né, dessa perda de espaço. É claro, essas imagens dos dutos vazando dólares e reais, né, todo dia na mesa, na sala do brasileiro, do nosso povo, é impactante, né? Mas por trás dos cálculos de lucro está a venda do filé mignon, né? Então a gente não pode computar isso, né, como lucro, tá certo? E é de se perguntar por que a mídia privada, né, em nosso país, que domina há tanto tempo, né, está diante de 8 famílias que detêm o poder, né, vários políticos envolvidos. Claramente a mídia tem um jogo, é um partido político no nosso país. Tem um jogo de buscar esconder a realidade, né? Eu acho que muito desse debate, e não só envolvendo a Petrobras, mas envolvendo, digamos assim, o mundo da economia no Brasil, ele é muito enviesado na mídia corporativa, especialmente você percebe isso na escolha dos especialistas, na escolha das fontes, que a gente chama no jornalismo de fontes, aqueles que são entrevistados, né? Cada vez mais se ouve consultorias internacionais, grupos internacionais que atuam no mercado financeiro para fazer análise da economia brasileira. Quer dizer, eu gosto de dizer que quando você começa a privatizar a economia, isso tem um efeito sobre o jornalismo, porque você começa a privatizar também as fontes, os chamados especialistas que começam a falar mais, de ter mais voz na mídia. E hoje é claramente hegemônico o discurso mais mercadológico do que, digamos, um discurso de interesse público. E, por exemplo, os especialistas que estão nas universidades federais e tal, costumam fazer, mas tem perdido esse espaço na mídia tradicional. O que temos aqui, né, no próprio programa Fora da Curva, é um exemplo de mídia com interesse público. Olha, a gente está chegando bem pertinho já do nosso final do programa, mas antes de finalizar, a gente tem assim, Rogério Almeida, né? Você pode falar um pouquinho sobre essa campanha do petróleo do Brasil, como é que a sociedade pode participar e aproveitar também para falar da segunda-feira? Certo. Essa campanha, o Petróleo do Brasil, foi lançado lá no Congresso Nacional, envolvendo várias frentes, várias federações, várias instituições que defendem a soberania brasileira, tá? E isso aí está desencadeando aí em todo o Brasil um olhar mais da sociedade, da preocupação desse bem público que é o petróleo brasileiro, do que traz de bem para isso. E nós petroleiros aqui em Pernambuco, Paraíba e também todo o Brasil, aprovamos greve nacional, tá? Aqui em Pernambuco foi 100% de aprovação para essa greve, que deve estar estourando aí, dependendo da indicação da data da Federação Única dos Petroleiros. E segunda-feira vamos ter um grande ato na frente da refinaria Abreu e Lima, dia 21, a partir das 6 da manhã, um grande ato com participação de várias entidades. E também estamos startando audiências públicas nas câmaras de vereadores, na Assembleia Legislativa. Inclusive daqui hoje estamos indo para Cabedelo, lá na Paraíba, participar de uma audiência pública que ocorrerá hoje. Muito obrigada. A gente rapidinho, professor Adalto, por que a gente precisa proteger a Petrobras? Porque é um bem nosso, do nosso povo, né? Tá certo? Ela foi criada e foi construída com suor nosso, né? Com investimento de anos de formação. A gente pode entender, o ouvinte pode entender, imagina você investe 20 anos na formação de seu filho e de repente você tira a oportunidade de seu filho desenvolver o país ou contribuir no próprio país, né? Então a Petrobras é um orgulho nacional. A gente não pode, diante de 6 diretores nomeados politicamente, com interesses partidários, né, acusados de corrupção, destruir uma companhia que é do povo. Bastava demitir os diretores, exonerar e fazer eles pagarem e devolver o recurso. Mas a Petrobras é um orgulho nosso. A gente alcançou padrão internacional. Então a gente tem que defender
como bem dos nossos filhos. Muito obrigada, professor Adalto. Laércio? Não, eu acho que é isso. Eu acho que o que o Rogério e o Adalto falaram no programa todo o debate sobre a Petrobras ele precisa ser recolocado em outros termos que não está sendo colocado pela mídia corporativa. Qualquer mudança na Petrobras precisa ser discutido pela sociedade brasileira. O melhor meio de discutir, porque você precisa, para privatizar, para vender ativos, como está sendo proposto, esse projeto precisa ser aprovado pelos brasileiros. Sim. Numa eleição, num processo de discussão aberta. Acho, inclusive, que esse tema precisa ser colocado agora na eleição, né? Claro. Para ficar como uma pauta, inclusive dos partidos de esquerda, de centro, quem tem uma opinião diversa, porque a sociedade precisa discutir. Quando poucas pessoas tomam as definições de projetos com essa envergadura de influência que a gente viu, o efeito que tem em toda uma cadeia produtiva, isso não pode ser discutido por 2 ou 3, meia dúzia de pessoas no governo. Isso precisa ser discutido com a sociedade. E a eleição é um momento especial. Esse debate aconteceu nas eleições passadas e precisa ser retomado agora nos termos distintos daqueles que estão sendo colocados pela mídia corporativa. Muito bem. Obrigada mais uma vez a todos que estiveram aqui na nossa programação. E a pergunta que nós fizemos hoje: você é a favor da privatização da Petrobras? 3% sim, 97% não. Obrigada a todos e todas que participaram da nossa enquete. A gente está terminando o programa e amanhã você fica com a apresentação da professora Eduarda Rocha, que vai discutir o que está acontecendo com a mídia no Brasil. Fora da Curva de hoje foi produzido por Paula Reis e Guilherme Falcão. Nas redes sociais, Nath Cruz e Débora Rodrigues. Nos trabalhos técnicos, Marco Antônio. O programa fica disponível nas nossas redes sociais para você compartilhar e divulgar. Acompanhe as nossas redes sociais, porque a gente divulga por lá muita informação que você não vê por aí. Boa tarde. Obrigada. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia, do Núcleo de Design e Comunicação do Centro Acadêmico do Agreste e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.